Bem, vamos falar agora um pouco de computação na nuvem. Também pode ser chamado de Cloud Computing. Quando a gente fala de computação na nuvem, é a capacidade de usar programas, recursos, arquivos e dados disponibilizados em servidores da internet sem a necessidade de uso ou armazenamento desses recursos no computador local. Então, quando nós temos a ideia de computação na nuvem, é a ideia de usar programas, por exemplo, que estão instalados em servidores da internet sem necessariamente manter esse programa instalado no meu computador. Vamos dar um exemplo bem prático. Imagina que eu quero acessar um programa de planilha de cálculos. E vamos imaginar que eu não tenho o Excel, que é um programa de planilha, instalado no meu computador. E também não tenho o LibreOffice Calc, o BROffice Calc, o OpenOffice Calc, que também são outros programas de planilha. Não tenho nenhum desses programas de planilha instalados no meu computador. Aí, como eu não tenho nenhum programa de planilha instalado no meu computador, alguém me diria: professor, mas então tu não vai conseguir usar nenhuma planilha de cálculos eletrônica, porque tu não tem instalado o Excel, tu não tem instalado o Calc, tu não tem instalado uma outra planilha qualquer. Pois bem, mas eu posso acessar um recurso de planilha na nuvem. Quer dizer, um programa de planilha que não está instalado no meu computador, e sim num servidor disponível na internet. E aí, sem a necessidade de manter um programa de planilha instalado no meu computador, eu acesso esse serviço de planilha lá de um servidor da internet e passo a fazer os meus cálculos através de planilhas como se fosse um Excel. Essa ideia que eu estou te mostrando agora é a ideia da computação na nuvem. A computação na nuvem sugere isso, conseguir usar programas sem a necessidade de instalar esses programas localmente, e sim utilizar esses programas advindos de servidores da internet. Então acompanha comigo. No caso do serviço chamado computação na nuvem, ou Cloud Computing, dizemos, os programas e recursos ficam disponíveis em servidores na internet. Com este conceito, o usuário acessa os programas e recursos remotamente nesses servidores, utilizando qualquer computador conectado à internet. Aqui eu botei alguns exemplos de serviços de computação em nuvem, como o Google Drive, temos também o OneDrive, que é da Microsoft, Dropbox, Local Web Cloud Server, entre tantos outros serviços de nuvem. Então a ideia da nuvem são os servidores da própria internet. Quando eu acesso um programa diretamente nesse servidor, sem a necessidade de manter esse programa instalado no meu computador local, é porque eu estou usando o serviço chamado Cloud Computing, quer dizer, computação em nuvem. E aí temos também uma variação nesse serviço de computação em nuvem, que nós vamos chamar de Cloud Storage. O termo Cloud Storage se refere ao armazenamento de dados na nuvem. A grande diferença de Cloud Storage, que é armazenamento de dados na nuvem, para Cloud Computing, que é a computação em nuvem, é que no caso do Cloud Storage, eu até posso estar usando o programa instalado aqui no meu computador. Como, por exemplo, aquele programa de planilha, eu posso estar usando o Excel instalado no meu computador. Mas vamos imaginar que os arquivos que eu gero através desse programa de planilha, os arquivos que eu gero através do meu Excel, eu resolvo salvar esses arquivos em servidores da internet. Então quer dizer que eu estou usando o programa instalado no meu computador, mas estou armazenando os dados lá nos servidores da internet. Isso é Cloud Storage, que é o armazenamento dos dados, o armazenamento dos arquivos na nuvem. No entanto, a utilização dos programas pode ser local. Então, muitas vezes, tu está utilizando, na verdade, não Cloud Computing total. Porque Cloud Computing total, computação em nuvem, sugere o uso do programa na nuvem e também do armazenamento na nuvem. Quando eu uso apenas o armazenamento dos arquivos na nuvem, mas uso os programas locais, então eu estou usando apenas Cloud Storage, apenas o armazenamento desses dados na nuvem. Vamos acompanhar comigo a leitura. Então, o armazenamento em nuvem é feito em serviços que poderão ser acessados de diferentes lugares a qualquer momento e utilizando diferentes dispositivos, não havendo necessidade de armazenamento local. O acesso aos dados e arquivos é realizado através da internet. Então, se eu estou realizando o serviço de armazenamento dos meus arquivos na nuvem, agora eu posso simplesmente desligar esse meu computador que eu estou usando agora, eu chego em outro computador, em outro local, por exemplo, vamos exagerar, imagina que agora eu viajei para outro país e não levei o meu computador, mas estou lá num outro país com um computador conectado à internet. Aí o que eu faço se eu quero acessar aquele arquivo? Como esse arquivo está na nuvem, nos servidores da internet, eu posso usar aquele outro computador para acessar esse mesmo arquivo.
já que no serviço de Cloud Storage a ideia é conseguir acessar esse arquivo de qualquer computador com conexão com a internet, sem a necessidade de usar o computador que tu utilizou para gerar esse arquivo. Então, eu utilizei esse meu computador para manipular aquele arquivo. Aí eu salvei esse arquivo lá na nuvem. Agora eu posso ir em outro computador com conexão com a internet e acessar esse mesmo arquivo. Isso é a ideia do armazenamento de dados na nuvem, também conhecido como Cloud Storage, como a gente acabou de ver nesse exemplo, né?